Mais um exemplo aí. Acumula-se areia em um monte com a forma de um cone, onde a altura é igual ao raio da base. Então, a altura H é igual ao raio da base R. Se o volume de areia cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora, então ele deu a taxa de variação do volume em função do tempo, certo? Então, a taxa de variação, a primeira coisa que ele falou é que a altura H é igual ao raio R, tá aqui, ó. Depois ele deu que o volume cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Então, é a variação do volume, que é metros cúbicos, por hora, que é tempo. Então, isso aqui, ó, é a velocidade com que essa pilha de areia, esse monte de areia está crescendo, certo? Aí está perguntando a que razão aumenta, ou seja, qual é a taxa de variação da área da base, né? Qual é a taxa de variação da área da base quando a altura do monte é 4 metros? Quando a altura do monte é 4 metros. Então, qual é a taxa de variação da área da base? Certo? A área da base é πr ao quadrado, porque a base de um cone é um círculo, certo? Então, a área da base é πr ao quadrado. Então, eu quero calcular qual que é a variação da área em função do tempo. Só que a área está escrita em função do raio, ó. E o raio está variando em função do tempo, né? Porque à medida que a areia vai caindo, o cone vai aumentando. Então, vai aumentando a altura e vai aumentando o raio da base, certo? Então, à medida que o tempo passa, o raio da base aumenta. Então, a área aumenta em função do raio, né? Então, como que eu vou calcular a variação da área em função do tempo? Ó? A área varia em função do raio, tá? Aqui a fórmula. E o raio que varia em função do tempo. Então, a gente tem que calcular isso aqui, ó. dAdr é fácil de calcular. Já que a área é igual a πr ao quadrado, é só derivar isso aqui em relação ao raio. Ou seja, só descer esse 2πr. Então, no lugar do dAdr é fácil, 2πr. Agora, o dr/dt, ele nem me deu e nem tem condições diretas de calcular. Só que a gente pode usar uma informação que está aqui, ó, que é essa aqui, a variação do volume, ela vai nos ajudar a encontrar o valor desse dr/dt aí, ó, certo? Então, vamos usar essa fórmula aí. Beleza, a gente tem que a variação do volume é de 10 metros cúbicos por hora. O volume é dado por essa fórmula aqui, ó, πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Isso é o volume do cone, né? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso é o volume do cone. Eu vou trocar esse H aqui por R, que a gente viu lá no início que a altura é igual ao raio. Então, eu vou trocar esse H aqui por R. Então, vai ficar R vezes R ao quadrado, vai ficar R ao cubo. Você pode perguntar assim, por que você está trocando o H por R e não o R por H? Lembra que lá no slide anterior, o que ficou faltando foi o dr/dt? Então, ficou faltando alguma coisa relacionada com o raio. Então, o que eu fiz? Eu troquei a altura por R e aí a minha função ficou só com R, que é o que eu estou trabalhando. Então, olha só, eu tenho o dV/dt, a variação do volume em função do tempo. Só que o volume está escrito em função do raio e o raio variando em função do tempo. Então, o dV/dt, ele não é calculado de forma direta, é calcular o dV/dr e o dr/dt. Tá. dV/dt o exercício já me deu. Só juntei a fórmula aqui, ó. O dV/dt o exercício já me deu, né? dV/dt vale 10. O dV/dr eu vou calcular ele, ó. Qual que é a derivada do volume em relação ao raio, né? Derivada do volume em relação ao raio eu vou usar aqui, ó. Vou derivar isso aqui em função do R. Eu vou descer esse 3 aqui multiplicando, ele vai cancelar com esse 3 aqui de baixo. E aí eu vou subtrair 1 aqui. R ao cubo menos 1 vai ficar R ao quadrado. Então vai dar isso aqui, ó. Então, no lugar desse dV/dr, eu vou colocar o πr ao quadrado. E no lugar do dV/dt, eu vou colocar o 10. Esse πr ao quadrado eu vou passar para cá dividindo. Aí vai ficar assim, certo? Então, o dr/dt vale 10 sobre πr ao quadrado, certo? Então, o dr/dt vale 10 sobre πr ao quadrado. Lá do slide anterior, eu vou pegar a fórmula que a gente tinha, que é o dA/dt é igual a 2πr dr/dt. E aí, esse dr/dt que ficou faltando, eu vou trocar agora por 10πr ao quadrado. Aqui, ó. Então, troquei o dr/dt pelo valor que eu achei. Tá aqui, ó. Cancela π com π, cancela um R desse com um desse daqui de baixo. 2 vezes 10 vai dar 20, então isso vai dar 20 sobre R. A altura é igual a 4. Como a altura é igual ao raio, então esse raio eu vou trocar também por 4. Substituindo ele por 4, 20 dividido por 4 vai dar 5. Área.
Como a unidade é metro, a área é metro quadrado. Por tempo, o tempo é hora, aqui, ó, como já foi dado aqui. Ó. Então, 5 metros quadrados por hora, resposta aí do exercício 10.